Olá, pessoal. Eu sou a professora Nayane e hoje a nossa aulinha é de ensino religioso, né? Até hoje, ensino religioso, eu tentei trabalhar com vocês assuntos voltados, né, para o coronavírus ou Covid-19, que é um assunto que a gente vive hoje em dia, né? O tema que a gente mais vê nos jornais, a gente fala sobre. E é muito importante falar sobre isso, é muito importante conhecer sobre isso. E é muito importante também trabalhar alguns sentimentos, né, que nós temos, como a responsabilidade, né, a empatia, que é pensar no próximo, né, se proteger para que assim o próximo, o colega, o amigo, o pai, a mãe também esteja protegido. Porém, agora nós vamos começar, né, com um assunto um pouco mais complexo. Por isso que eu quis gravar um vídeo, porque é muito mais fácil entender quando o professor explica, né, do que quando a gente lê sozinho. Às vezes com a leitura, né, a gente fica lá um tempão tentando entender do que tá falando, e a gente acaba que lê milhões de vezes e às vezes nem entende, né? Quando o professor explica, parece que abre uma chavinha assim dentro do nosso cérebro, a gente entende muito melhor. Então vamos lá. Primeiro, respondam aí em pensamento, né? Porque não tem como responderem para mim diretamente. Vocês já pensaram no que é religião? Todo mundo fala muito sobre religião. Ah, minha religião é tal, a religião do meu pai é tal, a religião da minha tia é tal. Mas ninguém nunca pensou sobre o que é religião, para que ela serve, em que contexto, né, a gente precisa da religião. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o que é religião. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma definição para vocês do que é religião, tá? Uma definição assim bem um pouco teórica, né? Demais, mas eu já explico para vocês. Vamos ler juntos? Quem tiver aí em casa, lê também junto comigo. Bora lá. É um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com determinada organização religiosa. Então vamos lá. Aqui está dizendo que religião, em primeiro lugar, é um conjunto de símbolos, né, e rituais. Toda religião vai ter o seu ritual, né? Em algumas a gente vai chamar de missa, em outras a gente vai chamar de culto, mas toda religião tem o seu ritual. E esses rituais, né, desculpa, eles possuem significados amparados pela crença. O que quer dizer isso? As pessoas, elas creem que esses rituais, eles são, né, de alguma maneira importantes para si mesmos, né? Cada um conforme a sua crença, a sua religião. Geralmente é formado por um grupo de fiéis, né, um grupo de pessoas que se identificam com aquela vertente religiosa, com aquela organização religiosa. Então, todo conjunto de pessoas, de fiéis, que formam um ritual e tem símbolos, definem uma religião, certo? Aqui eu coloquei aqui, ó, qual a importância, né, para a religião, que a religião tem sobre a vida das pessoas. Primeiro, ela influencia o indivíduo em todos os aspectos. Então, a nossa religião, ela vai nos influenciar em todos os aspectos da nossa vida, até nas nossas tomadas de decisão, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa pensando na nossa religião, né? Pensando na doutrina que a gente segue. Depois, dos pontos mais importantes, né, que na maioria das religiões a gente vai ter a crença em um ou mais, desculpa que eu não coloquei, mas é em um ou mais ser superior, certo? Então, o que rege a maioria das religiões é isso. Sempre vai existir a crença em um ou mais, 2, 3, 4, 5 seres superiores, né? No caso dos cristãos, por exemplo, a gente tem como ser superior, né, Deus.
Os cristãos são monoteístas, né? É uma religião monoteísta, ou seja, só tem um único Deus. Portanto, né, aquele Deus lá que a gente conhece, né, como Papai do Céu, enfim. Depois eu coloquei pessoas que se unem para cultuar, né, ou alguns seres, né? Então, religião também é toda a união, né? São pessoas unidas, né? Cultuando, louvando algum ou alguns seres superiores. Pode ser, como eu já disse, pode ser um ou mais. No caso dos cristãos, são monoteístas, então a gente tem o nosso Deus aí, que a gente conhece mais do que nas outras religiões. Porém, existem algumas religiões, por exemplo, os índios, né? Alguns índios têm religião, uma religião, tem uma religião politeísta, né? Que é uma religião onde se cultua vários deuses. Eu não tô aqui, gente, para dizer qual religião é a certa, qual religião é a adequada, qual que você tem que seguir. Não é isso. O intuito aqui é que vocês conheçam sobre todas as religiões. Essa questão de qual você vai seguir, qual você vai gostar, qual você quer, isso aí é uma decisão sua com a sua família, tá? Eu não tô aqui para apontar qual é a certa. Eu não tenho esse direito, né, de apontar para vocês qual é a religião certa, qual que vocês têm que seguir, qual que é melhor para cada um. Isso é uma decisão sua e da sua família. Eu estou aqui, a minha função é fazer com que vocês conheçam cada religião e assim aprendam a respeitá-las, né? Porque é aquela conversa. Religião, cada um tem a sua e ninguém pode falar da de ninguém. Todo mundo precisa respeitar a religião do outro. Aqui embaixo eu coloquei algumas características que as religiões normalmente têm. Em primeiro lugar, eu coloquei público. Geralmente, não estou assim generalizando, mas geralmente as religiões são públicas, ou seja, você não precisa pagar para assistir um culto. Você não precisa pagar para assistir uma missa, né, por exemplo. Outro ponto é a hierarquia. O que é hierarquia? Aquela escada, sabe, de pessoas, vamos dizer assim. Um é superior ao outro, né? Por exemplo, na Igreja Católica, né? A gente tem o padre, a gente tem o bispo, até chegar lá no Papa, não é isso? Eu não entendo muito bem. Estou conhecendo assim como vocês, estou aprendendo assim como vocês. Porém, né, pelo que eu posso compreender é assim, né? A Igreja Católica, ela tem aquela hierarquia que começa do padre, né, até o Papa. Tem o bispo, enfim, eu não sei bem o nome das outras pessoas. Depois a gente tem, sempre nas religiões, a gente vai ter algum tipo de reunião. A gente pode chamar essas reuniões de culto, missa, ou até outros nomes, né, dependendo aí da religião. A gente sempre, né, na maioria dos casos, a gente vai ter uma difusão aí, uma diferenciação entre sacro e profano. Profano seria o pecado, né? A gente sempre vai ter o que é correto nas religiões, o que é importante, o que é regra, né, que você tem que fazer, e o que é pecado, que é o que você não pode cometer, o que você não pode fazer. Geralmente também a gente vai ter eventos como casamentos, funerais, né? Vão ter rituais para esses eventos. Para o casamento a gente vai ter um ritual, para o funeral a gente vai ter outro. Geralmente essas religiões oferecem explicação sobre a vida e a morte, como que foi a vida, como que a vida foi dada, né? Como que o mundo foi criado, e também para a morte, que vai acontecer após a morte. Cada religião tem a sua explicação. Isso não quer dizer que a religião do meu colega tá errada porque ela fala diferente da minha, professora. Não. Cada um acredita, né, no que lhe aprouver, no que lhe é mais coerente, né? Se você aprendeu aí que determinada religião é correta e você concorda com isso, então siga, né? E por fim, geralmente as religiões ou terão um livro sagrado, né? No caso dos cristãos, a Bíblia, né? Por exemplo.
ou terão tradições orais que vão passadas de pai para filhos. Tem algumas religiões que não têm Bíblia, que não acreditam na Bíblia, né? Porém, elas têm algumas tradições, né, que são passadas adiante. Outras religiões, por exemplo, o islamismo, não acreditam, não creem na Bíblia, porém, eles têm o Alcorão, que é uma espécie de Bíblia para eles. Então, cada religião vai ter suas particularidades. Bom, pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês para ajudá-los. E tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Fiquem com Deus e um beijo.